Colossenses capítulo 1. Vamos ler aqui do versículo 9 ao versículo 14. E diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, Pai. Te louvamos, Pai. Te engrandecemos nessa noite, Pai. Já tivemos um momento de louvor, Pai. Agora pedimos que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, Senhor Deus, de acordo com a medida de cada um, Senhor. Atenda nossas necessidades, Pai. Espírito Santo, nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Não queremos fazer nada sem Ti, sem a Tua presença conosco, Pai. Enche nosso coração, queima o nosso coração na Tua presença, Pai. Nós Te adoramos, precisamos de Ti, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor Deus. Que possamos sair daqui mais fortes, Senhor Deus, mais cheios do que entramos, Pai. É o que eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Essa aqui é uma das cartas de Paulo que ele escreve aos Colossenses. E o interessante aqui dessa carta, um dos detalhes, é que Paulo ele nunca foi nessa igreja em Colosso. Essa igreja provavelmente ela surgiu quando Paulo estava na sua viagem em Éfeso. Certamente alguns de seus discípulos foram para essa região e ali estabeleceram a igreja em Colosso. A Bíblia cita aqui o nome de Epáfras, aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Colossenses. Fala sobre Epáfras e crê-se que ele que foi aquele que instituiu essa igreja aqui em Colossenses. Paulo, nesse momento aqui, ele estava na prisão. Quando ele escreve essa carta aqui, a gente chama que essa é uma das cartas prisionais aqui de Paulo. E o interessante é que quando ele escreve essa carta, o coração dele está cheio de alegria pela notícia que ele recebe do povo lá em Colosso. E quando ele abre aqui esse capítulo, ele começa a fazer elogios à igreja sobre aquilo que ele ouviu acerca dela. Por exemplo, no versículo 2 aqui do capítulo 1, ele fala: irmãos fiéis em Cristo. Ele já destaca aqui a fidelidade daquele povo. Era um povo que era fiel em Cristo, não só a Cristo, mas fiel em Cristo. No versículo 4, ele fala que ouvimos da vossa fé. Então era um povo que era fiel a Cristo e era um povo que tinha fé. Ele continua destacando aqui, ele fala não somente sobre a fé, mas fala também sobre o amor que eles têm. Então era um povo fiel, um povo que exercia a sua fé, um povo que tinha amor. Era realmente uma igreja firmada na rocha. E no versículo 5 ele continua: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade. Então era um povo que estava se alimentando da palavra da verdade. Já ouviram anteriormente essa palavra que sustentavam a vida deles, que os guiavam, que os dava norte. Versículo 6 ele fala: essa palavra que já chegou a vós, como também em todo o mundo. E no versículo 7 ele fala: como aprendestes de Epáfras. Na verdade, que era esse homem
servo do Senhor, certamente foi quem instituiu, ou um daqueles que fundou essa igreja em Colossos. E essa igreja, então, você pode ver que ela tem todo motivo para ser elogiada, uma igreja conhecida pela sua fé, pelo seu movimento de amor. Paulo certamente está muito feliz ali ao escrever essa carta para esse povo. Só que no versículo 9, ele fala algo que é muito interessante e que serve de uma base de ensinamento para a gente. Ele diz que desde o dia em que o ouvimos, que ele ouviu falar sobre essa igreja, sobre a sua fé estabelecida, sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, ele fala: não cessamos de orar por vós. Desde o dia que eu ouvi que vocês são realmente uma igreja abençoada, uma igreja que está caminhando em direção ao Senhor, uma igreja obediente, que exerce o amor, que exerce a fé, uma igreja que é fiel. Não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. A gente vai ver aqui alguns problemas que surgiram. Mas uma igreja que está no caminho, que está buscando. E mesmo assim, Paulo lhe fala: eu tendo ouvido isso sobre vocês, eu não vou cessar de orar por vocês. Eu não vou cessar de clamar por vocês. Desde quando eu ouvi sobre isso, eu não vou cessar de orar, mesmo sendo uma igreja abençoada. Que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer aqui, porque nós temos a nossa caminhada na fé com Jesus, e nós também, em muitos momentos, eu creio que nós agradamos ao Senhor Jesus. E você pode estar caminhando agora e falar: eu estou bem com Jesus, eu estou servindo a Deus, eu vou à igreja, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu prego a palavra, eu busco ser exemplo. Não somos perfeitos, mas buscamos ser exemplos, sermos imitadores de Cristo. Mas por mais que tudo esteja muito bem, não cesse de orar. Não cesse de clamar ao Senhor pela tua vida. Não cesse de a cada dia consagrar a tua vida ao Senhor. Muitas vezes nós temos a tendência de orar e de clamar ao Senhor quando estamos com problemas, quando temos alguma dificuldade, quando passamos por alguma luta, quando temos grandes desafios. Mas muitas vezes também, quando estamos bem, quando sentimos que estamos supridos no Senhor, quando estamos alegres, quando não tem faltado o pão em nossa mesa, o alimento, quando tudo está dando certo, muitas vezes esquecemos de continuar orando para que o Senhor continue fazendo a obra. Por mais que aquele povo estivesse certo, estivesse buscando Paulo, eu não vou cessar de orar por vocês, porque é importante que haja uma oração incessante pelo desenvolvimento espiritual de vocês. E uma igreja sadia é uma igreja que está constantemente orando pelo seu desenvolvimento espiritual. É uma igreja que está constantemente buscando crescer, prosseguir e florescer no Senhor. E agora eu faço uma pergunta para todos nós. Temos orado constantemente pelo nosso desenvolvimento espiritual? Não precisa você responder. Mas pergunte para você: será que eu tenho constantemente orado pelo meu desenvolvimento espiritual? Paulo aqui, no versículo 9, ele destaca que ele tem orado e pedindo que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Cheios do conhecimento da sua vontade, com sabedoria e inteligência espiritual. É o que todo cristão precisa ter. Conhecimento da verdade, buscar sabedoria, buscar inteligência espiritual. Todos os dias precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá inteligência espiritual para que eu possa discernir qual é a tua vontade, Senhor. Para que eu possa discernir os tempos, estações, momentos, Senhor Deus. Momentos que eu devo
agir, momentos que eu devo esperar, momentos que eu devo falar, momentos que eu devo me calar, momentos que eu devo ministrar, momentos que eu devo clamar no íntimo. Senhor, me dá inteligência espiritual, me dá conhecimento, me dá discernimento. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala que Salomão diz que a sabedoria ela clama. Está ali. E por meio de... Não, isso é... Não, na verdade é Provérbios 1:20. Provérbios 1:20. Mas ele diz assim, que a sabedoria ela clama. A sabedoria ela está clamando. Ela está buscando. Ela está chamando pessoas para o arrependimento, para a mudança, para o desenvolvimento. E Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Deus falou que não haveria e nem haverá alguém mais sábio que Salomão. E Salomão, ele teve essa consciência de que ele precisava desenvolver aquilo que ele tinha. Ele precisava desenvolver aquilo que ele aprendeu do seu pai, aquilo que ele recebeu como depósito, para que ele pudesse realizar a obra do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 12 e 13, Salomão, ele depois de sacrificar, depois de ele ter esse entendimento espiritual que era necessário ter uma vida de consagração ao Senhor, e ele vai e sacrifica, oferece ali 1000 holocaustos. Antes de começar o seu reinado, a Bíblia fala que ele chama os oficiais, os sacerdotes, eles chamam todos para subir ao monte, e ali ele sacrifica. E naquela mesma noite, naquele momento ali à noite, o Senhor apareceu para ele e falou: você pode me pedir o que você quiser. Peça o que você quiser. E talvez muitos poucos pediriam aquilo que Salomão pediu. Salomão ele falou: Senhor, eu sou muito novo, eu sou um menino, eu ainda não sei nem chegar e nem sair, eu não tenho muitas habilidades, mas Senhor, me dá sabedoria para que eu possa dirigir o teu povo, me dá entendimento, me dá conhecimento, porque teu povo é muito numeroso, eu preciso de sabedoria, ou seja, eu preciso me desenvolver espiritualmente, eu preciso aprender mais de ti. Eu tenho um reinado, estou assumindo aqui um reinado, o Senhor me chamou, o Senhor é comigo, mas não basta só isso, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu preciso crescer, eu preciso florescer. Isso agradou muito o coração do Senhor. E agora o Senhor olha para Salomão e fala: olha, você pediu algo muito bom, não haverá homem mais sábio do que você, mas também além disso eu vou te dar riquezas também. Você vai ser muito rico, você vai ter poder. E o que a gente aprende aqui também é que quando nós usamos aquilo que nós temos e nós oferecemos a Deus com um propósito, Ele realiza muito mais do que nós pedimos. Salomão ele não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu fama, não pediu domínio sobre os reinos. Eu quero dominar sobre os reinos, eu quero ser o maior de todos aqui nessa região. Não, ele não falou isso. Ele falou: eu só quero sabedoria. Eu preciso que o Senhor me guie. É isso que ele estava querendo dizer para o Senhor. Sabedoria que vem do alto. Senhor, me ajuda a guiar esse povo. Eu não sou suficientemente capaz, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E Deus acrescentou muito mais na vida dele. Quanto mais você pedir intimidade com o Senhor, sabedoria, conhecimento da palavra, mais Deus vai acrescentar, não só isso, como outras coisas sobre a sua vida. Mais Deus vai fazer você ser conhecido, não porque para você ser alguém famoso, mas porque se você tem um coração transformado, Deus vai fazer você ser conhecido para que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Porque você se mostrou com um coração humilde e pronto para servir. Salomão, ele tinha o desejo de servir. E o Senhor supriu as suas necessidades muito além do que ele pediu. E agora eu queria destacar outros pontos da oração de Paulo. Paulo ele fala no versículo 10 assim: frutificando e crescendo no conhecimento de Deus.
frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Essa era a oração de Paulo aos Colossenses. Crescer no conhecimento de Deus. Paulo, ele só pede para aqueles homens, para aquela igreja, coisas espirituais. Coisas que iriam fazer com que essa igreja se aproximasse mais do coração do Senhor. Não que ela não precisasse, mas Paulo em nenhum momento pediu que eles fossem protegidos. Não que isso não fosse bom, não é isso. Mas ele não pediu proteção para a igreja, que eles não fossem encontrados, que ninguém morresse. Não, ele falou: Senhor, dá crescimento espiritual para eles. Senhor, que eles possam frutificar. Como é importante frutificar e crescer no conhecimento de Deus. E no versículo 11 ele continua: fortalecidos em todo poder, em toda paciência e longanimidade com gozo. Presta bem atenção nisso aqui. Paulo está pedindo aqui fortalecimento para aquele povo, para que eles tivessem toda a paciência e longanimidade com gozo. Não bastasse só ter paciência para aguardar, para manter a esperança, mas com gozo, com alegria. Esperar com alegria. Que o Senhor te fortaleça nessa noite, para que você espere as promessas de Deus com alegria, fortalecido no Senhor, cheio da presença de Deus. Que você seja longânimo, com alegria, com gozo, com felicidade. Que não seja um peso para você esperar. Tem pessoas que até esperam, mas esperam com peso, com dor, com sofrimento. Não é isso que Deus quer. Talvez esteja até doendo, mas a presença de Deus, ela vem para tirar todo o jugo que tentar vir sobre você. Ele fala: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele pode te fortalecer para que você continue esperando. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas que você continue esperando com gozo, com longanimidade, com paciência, com gozo no Senhor. O Senhor nos fortalece para esperar. Coisa maravilhosa. Deus te fortalece nessa noite para que você espere nele, para que você se alegre esperando nele, crendo que Deus vai fazer infinitamente mais. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31, Isaías ele fala um trecho que é importante, fala que o Senhor ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pensa bem comigo. Bom, dar força ao cansado é algo que você olha e fala assim, ele pode dar força ao cansado. Agora ele fala assim, ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Na matemática básica, nós sabemos que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Você pegar lá 2 milhões vezes zero, vai ser igual a zero. Isaías ele fala aqui que Deus multiplica a força de quem não tem nada, de quem tem zero. Tamanho o milagre do Senhor. Talvez você tenha falado, Senhor, eu não tenho força nenhuma. A minha força nem é pequenininha, não, é zero. Deus ele é poderoso para multiplicar essa força que é zero. Como, Alan? Não sei. Deus não se sujeita à matemática. Mas ele pode multiplicar a força de quem não tem nenhum vigor. Você pode estar quebrado, você pode estar destruído, mas Deus está aqui para multiplicar aquilo que você não tem. Ele está aqui para acrescentar aquilo que você não tem. Por isso creia que o Senhor está aqui para suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Não importa o tamanho do teu problema, não importa se você está zerado, se o seu estoque está zerado, não é sobre isso. Deus ele pode te fazer transbordar. Não importa o teu saldo, o teu estoque espiritual nesse momento. Se você confiar no Senhor e pedir, Senhor, vem sobre mim, Senhor, eu dependo de ti, Senhor. Me fortalece, Pai, me dá a tua força. Ele vem e multiplica aquilo que é zero. Não me pergunte como, porque eu não sei também, mas ele multiplica aquilo que é zero. O Senhor, ele é poderoso. E Paulo aqui, ele faz toda essa oração para essa igreja. E se a gente puder destacar talvez um resumo para toda essa oração,
O que, na verdade, eu creio que o desejo de Paulo, que ele tinha para essa igreja, é para que essa igreja ela fosse constante. Por isso que ele ora por essa igreja, fala assim, eu vou orar por essa igreja para que vocês permaneçam, porque é necessário que exista uma igreja constante, irmãos. Deus, ele se alegra de uma igreja constante. Igreja constante não é uma igreja que fica estagnada na mesma frequência. A igreja que é constante é que ela está em constante crescimento. Ela está em constante amadurecimento. E aqui em Colossos eles precisavam disso. Porque, como eu disse, essa igreja era uma igreja abençoada, mas ela tinha algumas situações que precisavam ser resolvidas. Falsas doutrinas, muitas pessoas querendo deturpar a doutrina de Cristo. E hoje nós vemos também isso em vários locais. Pessoas dizendo, porque Deus é amor, então Deus está em todos os lugares. Ele se manifesta de várias formas em todos os lugares. Jesus, ele se importava com os pobres, então Jesus, ele tinha um pensamento de tal ideologia A, de ideologia B. Pessoas tentando deturpar acerca de Jesus, trazendo filosofias sobre Jesus, e assim também acontecia naquela época, não é somente hoje. Por isso a importância de uma igreja madura para entender quem é Jesus, qual é a sua missão e qual é a missão que Deus tem para cada um de nós, para que os nossos ouvidos não sejam atraídos por esse tipo de falácia, por esse tipo de canto, por esse tipo de mensagem que deturpa o sentido do evangelho e leva pessoas à perdição. E talvez naquela igreja algumas pessoas estavam se perdendo por conta disso, por causa da religiosidade, até mesmo dentro da própria igreja, pessoas tentando passar a religiosidade do judaísmo, para que eles seguissem a lei de Moisés de maneira religiosa, colocando jugo sobre a igreja. E Deus não quer que você tenha uma religião para que você siga regras. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, para que você seja liberto nele, porque a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade, ela vem de Cristo Jesus, não é da filosofia do mundo, não é de nenhuma mensagem que não seja cristocêntrica. A igreja precisa ser constante. A oração de Paulo é para que essa igreja seja constante. E a nossa oração também precisa ser essa. Que a nossa igreja, não só a tua vida, mas que a nossa igreja seja uma igreja constante. Uma igreja que cresça. Uma igreja que evolua no conhecimento, na vontade do Senhor. Que busque a sabedoria que vem do alto. Que tenha o desejo de servir a Deus. Que tenha o desejo de ouvir a mensagem do Evangelho e reproduzir conforme a palavra, não conforme o que nós achamos, as nossas filosofias e pensamentos, não, conforme a palavra diz quem é Jesus. Não precisamos acrescentar um pingo nessa palavra aqui. Ela é pura, ela é suficiente, ela é completa e ela é necessária para trazer libertação e transformação. Eu queria trazer algumas características de um cristão e de uma igreja que é constante. Primeiro ponto, uma igreja constante, um cristão constante, busca pelo amadurecimento na fé, convicção sobre quem é Jesus e o conhecimento da sua palavra. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, vamos ler essa passagem que vai ser aberta aqui pra gente. Efésios 4, 13 a 14. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Levados pela esperteza de homens que induzem ao erro. Cuidado com as palavras que
tentam te induzir ao erro. Cuidado com as doutrinas que estão tentando te induzir à falha. Aquilo que não é bíblico, aquilo que pode parecer até muito bonito no campo filosófico, aquilo que pode parecer até uma mensagem agradável, mas não é bíblica. E é anticristológica no seu sentido. Que nós possamos ter essa maturidade e buscar o amadurecimento em nossa fé. Deus, Ele nos chamou, e quando nós nos achegamos a Ele, nós podemos ser até crianças, mas Ele não quer que você continue como uma criança. Ele fala para que vocês não sejam como crianças, levadas de um lado para o outro pelas doutrinas. E para que nós não possamos ser levados pelas doutrinas, nós precisamos estar firmados nessa palavra aqui, ter o conhecimento dessa palavra aqui. Isso faz parte do desenvolvimento de uma igreja que é constante, de uma igreja que busca esse amadurecimento na fé. E o segundo ponto aqui fala que uma igreja que ela é constante, uma igreja que ela busca essa constância, ela se vê como alguém que está sendo trabalhado e moldado por Deus. Quando você olhar para você se olhar no espelho, você fala: olha, eu sou uma pessoa que estou sendo trabalhada e moldada por Deus. Você não é uma obra acabada ainda, você está em construção. No meu perfil do WhatsApp, se vocês verem, vai estar lá, em construção. É por isso. Porque eu estou constantemente em construção. E quando isso vai terminar? Quando estivermos na glória com o Senhor. Enquanto você estiver aqui, você sempre vai ter um espaço para aprender mais, você sempre terá um espaço para evoluir mais, para crescer mais, para ensinar mais, para ser mais para os outros, para ser mais na sua casa. Enquanto você estiver aqui, você estará em constante evolução. E para isso precisamos ter convicção que há um processo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ele tinha essa convicção muito clara. Eu estou convencido. Nada me fará mudar de ideia. Eu estou convencido. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele vai completar essa obra. Nós, como igreja, precisamos ter essa consciência. Porque se você crer de todo o teu coração nessa palavra, você terá convicção no processo. E nada vai abalar a tua caminhada. Quanto mais você tiver convicção de que Deus, Ele está fazendo a obra na sua vida, e se em algum momento você falhar, você peça perdão e você fala: Senhor, continua trabalhando em mim. Se arrependa e continue. Senhor, continua trabalhando em mim. Se esforce para mudar, se esforce para melhorar. Não fique preso aos mesmos erros e mesmas falhas, mas tente melhorar, tente buscar: Senhor, me ajuda, me transforma, me faz te conhecer mais. Senhor Deus, eu não quero ser o mesmo, eu não quero ficar nessa porção aqui. Eu estou até sendo muito usado pelo Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer sobre minha vida, Senhor. Eu me vejo como alguém que está sendo realmente, constantemente trabalhado e moldado por Deus. Aleluia. Essa é a segunda característica de uma igreja que busca essa constância. Aleluia. E agora o terceiro ponto. São 4 pontos que eu destaquei aqui. O terceiro ponto fala que nos momentos difíceis e críticos se apega às palavras de Jesus. Quantos aqui já passaram por momentos críticos? Eu creio que todos. Momentos difíceis. Momentos que você precisava se apegar às palavras de Jesus. Essa é a terceira característica que eu coloquei aqui de uma igreja que busca constantemente esse amadurecimento. Nos momentos difíceis e críticos, se apega às palavras de Jesus. Eu queria dar um exemplo aqui. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 5,
No versículo 35 e 36, há uma palavra de Jesus sobre a vida de Jairo, que naquele momento estava ali com a sua filha à beira da morte, com uma necessidade, ele precisando de uma ajuda, ele precisando de um apoio urgente de Jesus. Ele chega a Jesus com a sua urgência, com a sua necessidade, pedindo: Senhor, cura minha filha, me ajuda, ela está à beira da morte. Mas a Bíblia fala aqui, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus não tinha acabado de falar, ele ainda estava falando, houve ali vozes tentando atravessar a fala de Jesus. Momentos difíceis e críticos, a igreja precisa se apegar às palavras de Jesus. Porque em muitos momentos, enquanto ele ainda está falando, algumas vozes vão tentar atravessar o teu coração e tirar do teu coração a convicção de que Jesus pode fazer. Assim aconteceu com Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, pessoas chegaram para ele e falaram: olha, não incomoda mais o mestre. Já não tem mais jeito, morreu, aconteceu, já foi. Parte para outra, muda, troca o disco, acabou para você. Acabou, Jairo. Mas enquanto Jesus ainda falava. Mas no versículo 36, Jesus ele ignorou essa notícia. Coisa interessante. Ele ignorou essa notícia. E meu irmão, quando vier a má notícia, você pode até ouvir a notícia, mas diante de Jesus, ignore a notícia. Não estou dizendo para você não entender a notícia. Jairo, ele entendeu a notícia. Mas Jairo, ele foi tentado a levar essa notícia para o seu coração, para que a sua fé fosse esvaziada. E agora Jesus, ele dá uma aula, dá um exemplo para a gente. Jesus ignorou essa notícia. Ele ouviu, mas ele descartou essa notícia, porque havia uma palavra muito maior. E que você possa entender que é uma palavra muito maior sobre a tua vida. E qualquer palavra contrária você precisa ignorar. E Jesus, ele fala aqui para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jairo, o que você precisa fazer nesse momento é só crer. Eu não te peço mais nada. Creia somente. Lança fora esse medo. Creia somente. Você vai ver o que vai acontecer. E Jesus foi até aquele lugar. E a filha de Jairo foi ressurreta. Ressurgiu. O Senhor ressuscitou. Fez um grande milagre. Nessa noite eu quero que o Senhor fale para você: não temas, crê somente. O que você precisa crer somente? Qual foi a notícia que você recebeu? Talvez você tenha entrado aqui com alguma notícia contrária, uma notícia que vai tentar esvaziar a tua fé. Mas o Senhor Jesus fala: ignore essa notícia. Busque ser uma igreja que está em constante crescimento e amadurecimento, para que nesses momentos difíceis e críticos você se apegue à palavra de Jesus. Aleluia. Vozes vão tentar tirar você desse caminho, mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Quarto e último ponto, de 4 características de uma igreja madura. A igreja, ela tem fome e sede de Deus e não procura outras fontes. Tem fome e sede de Deus e não procura outras fontes. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: porque o meu povo fez 2 maldades. Vamos ler essa versão aqui. Porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. O meu povo cometeu 2 crimes, 2 maldades, ou 2 erros, 2 pecados. A mim me deixaram, cavaram cisternas fendidas, ou seja, rachadas, cortadas.
e que não retém águas. Tem fome e sede de Deus e não procura outras fontes. A maior fonte que você precisa se alimentar é a fonte do Senhor Jesus, onde você precisa mergulhar todos os dias. Você quer ser uma igreja que esteja em constante crescimento? Mergulhe nesse manancial. O Senhor fala que deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, foram buscar nos seus próprios meios, deixaram a fonte de águas vivas e foram dar o seu jeito, fazer a sua própria vontade, buscar do seu jeitinho, do seu próprio pensamento. Foram lá cavar cisternas. Largue essa cisterna que você está cavando nesse momento. Se há alguma cisterna que você está cavando, buscando com a força do seu próprio braço, pare de cavar essa cisterna agora, porque você tem a fonte de águas vivas, você tem o próprio Jesus, Ele é a fonte, Ele que te dá essa água. Onde você está cavando não vai te dar água que vai saciar a tua sede. Pessoas estão cavando várias fontes, pessoas que estão lá fora agora, festejando uma festa, celebrando uma festa, cavando cisternas e buscando satisfação para a sua vida, para o seu corpo, prazeres, mas na verdade elas não vão encontrar absolutamente nada. Por algum momento vão se saciar, mas são cisternas fendidas e rachadas, não vão reter as águas, depois estarão vazias. E a quarta-feira de cinza será realmente uma quarta-feira de cinza, porque nada vai sobrar, senão cisternas rachadas. Talvez não seja nessa festa que estamos buscando a satisfação, mas talvez dentro da igreja buscamos em outras coisas, em amizades, em pessoas, em momentos de satisfação qualquer, não importa. Mas o Senhor fala para você nessa noite: volte para o manancial de águas vivas, para que você se fortaleça, para que você continue na minha presença, porque desse manancial que jorra você não vai ter sede. Nós precisamos de Jesus, meu querido. Jesus, Ele é a única fonte de água viva para você. Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo teu jeito que você vai até o Pai, não é pelos teus atos, não é pela nossa misericórdia, não é pelo que fazemos, mas é pelo que o Senhor realizou por nós. E se essa fonte de água viva ela jorra, é porque o Senhor fez o maior milagre por nós, meu querido. Por isso não abra mão dessa fonte. Por isso não abra mão de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Tenha fome e sede de Deus. Qualquer outra fonte que você buscar, ela não vai suprir a necessidade que você tem em Cristo Jesus. Nós precisamos desse manancial e dessa fonte. Que a nossa igreja possa crescer e frutificar no amor. Assim como a igreja em Colosso, ela precisou sim aprender algumas coisas, mas era uma igreja que caminhava e que precisava prosseguir. Que nós possamos também prosseguir no amor, na fé, na esperança, no amadurecimento e principalmente na constância no nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.